E vamos para mais um livro. Este é espetacular, eu não poderia deixar de falar sobre este livro aqui, ó. No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Olha que interessante. Estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. A ideia central deste livro é desestruturar, desmistificar, é comprovar de uma forma até filosófica, porque esse autor é filósofo, teólogo, a arrogância, a pretensão, a soberba humana de acreditar na sua autonomia, na sua autossuficiência. Esta é a ideia desse livro. Ele é até bem interessante, o Crepúsculo. Ou seja, ele procura demonstrar a inviabilidade, a insuficiência humana. O pensamento, quando é apoiado apenas na própria capacidade nossa frágil. Então aqui ele explica que desde os dias de Sócrates, vou ler um pouquinho aqui, ó, desde os dias de Sócrates, a filosofia tem buscado este autoconhecimento. Contudo, o eu humano, como centro de experiência da existência humanas, apresenta um caráter enigmático. Este filósofo é um holandês. Ele desenvolveu uma filosofia chamada a filosofia da ideia cosmonômica. Não vou ficar falando sobre esta filosofia dele, mas é muito interessante, porque eu estou falando de Herman Doivert, esse filósofo, teólogo holandês, porque as obras dele são espetaculares, me influenciam muito até hoje. Tá? Ele é um calvinista, ele procura associar a questão espiritual, a questão, digamos assim, teológica, o cristianismo, as esferas do mundo real, a esfera econômica, a esfera familiar, a esfera social, a esfera intelectual, enfim, a existência ela é constituída de esferas nas quais nós vivemos o dia a dia. O que são essas esferas? Acabei de falar. Nós vivemos na sociedade, nós pagamos as contas, nós temos os nossos hábitos e costumes, nós temos a cultura, nós temos a arte, são várias esferas. E ele quer dizer que a vida espiritual não está desvinculada destas esferas. Todas, na verdade, a espiritualidade fundamenta estas esferas. Existem absolutos, princípios sobre os quais todas estas esferas funcionam. Todas elas têm seus princípios e absolutos. É interessante a ideia dele de essa cosmovisão, de entender o mundo. Aqui ele fala a questão do eu humano, dessa autossuficiência. Então ele mostra aqui, ó, não existe um eu lógico, um ego, um eu lógico, nem um eu psicológico. Olha só, hein? Uma coisa vai. Nem um eu histórico e nem um eu moral. Todas estas determinações filosóficas do eu desconsideram este caráter central. Qual é o caráter central que ele quer dizer aqui? Aí ele começa a discorrer. O mistério do ego humano central é o que este não há nada em si mesmo. Olha só. Na verdade, o eu moral, o eu social, o eu intelectual, o eu com as suas adjetivações ou determinações, são apenas conceitos abstratos, porque na essência o eu não é nada em si mesmo. Isso que ele quis dizer aqui. Não há uma determinação do eu. Porque, segundo o pensamento dele aqui, a ideia dele, o nosso eu, ele fala, está ligado à sua origem. E qual é a origem? Deus. Nosso ego, nosso eu, tem como principal definição e identidade a relação com Deus. Então as construções identitárias, vamos lá, fazer uma reflexão aqui para a vida prática, que tentam fazer as ideologias, os pensamentos gerais que temos aí, pós-modernos, construir
identidades. Existe até, enfim, toda uma política identitária que hoje está disseminada em todos os lugares. Então tentam construir uma imagem identitária do eu, uma imagem social, um eu social, sendo que isto não passa de abstração, de um simulacro. Isso tudo é ilusório, são narrativas, porque na prática, o nosso eu é uma estrutura vazia, sem Deus, sem estar conectado, relacionado com Deus, que é a sua verdadeira identidade. O que nos define para ser, a grosso modo aqui, é sermos a imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. Esta é a verdadeira identidade humana que o secularismo, o intelectualismo quer desconstruir. Há um desconstrutivismo brutal e cruel constante para descaracterizar o ser humano e reformá-lo aos moldes de muitos outros interesses, sobrepujando, sufocando quem realmente somos. Então, o que ele busca nesse livro aqui é resgatar estas verdades, confrontando este pensamento crepuscular que ele fala, por isso que é crepúsculo do pensamento. Porque, na verdade, não ilumina nada, só obscurece. Vamos lá que ele fala mais aqui, ó. Somente o eu pensante é capaz de uma autorreflexão crítica, certo? Aí ele fala aqui, olha só, o eu tem de encontrar seu significado. Digamos assim, este é o principal sentido. Qual o significado? Não ressignificar o eu, porque tudo hoje é ressignificado. O vocabulário, a linguagem, tá na modinha hoje, né? É modinha. Vamos ressignificar esse conceito. Tudo é ressignificado. Mas ele fala que o verdadeiro significado é o quê? É a nossa condição em relação a Deus, que eu já falei várias vezes aqui. Mas esta ressignificação tenta absolutizar muitas questões, ele fala aqui, e transforma a absolutização, esta significação, resultado da ressignificação, numa idolatria. Sei que ficou um pouquinho confuso, mas a grosso modo, o ser humano está erigindo ídolos para se apegar. E transformam estes ídolos nas suas identidades e no sentido da vida, de propósito de vida. E que sabemos que ídolos são criações humanas, eles são frágeis, estão fadados à derrocada. Simples assim. Aí ele fala, o ego humano aponta acima de si mesmo, para a origem de todo o seu significado, cuja ele tem um termo bem, né? Absolutidade. A absolutidade reflete-se no ego humano como o assento central da imagem de Deus. Sei que parece um vocabulário sofisticado aqui, mas é de fácil compreensão. Então, ele apenas disse o que eu acabei de falar anteriormente. Esta é a nossa verdadeira identidade, que está relacionado a sermos filhos de Deus. E aqui ele vai discorrendo, eu vou ler aqui, ó. Recomendo que você leia, tá? Não é uma leitura difícil, complexa. Você pode até ler pequenas resenhas antes de começar. Eu vou deixar a descrição de Herman Doived aqui embaixo, um pouco da biografia dele, das obras. Este livrinho especificamente é impactante, é transformador de mentalidade. Repito, é a leitura que é capaz de fazer você ter muitas formas de pensar sobre muitas coisas. Você sai da bitola, sai daquela formazinha
encabrestada de pensar. Então, este livro, pode ter certeza, vai te impactar e vai abrir muitas chaves hermenêuticas de raciocínios na sua mente. Até mais.